Oi pessoal, tudo bem? Paz de Cristo Jesus a todos vocês. Estou chegando aqui com a palavra de Deus e vamos continuar falando dentro do tema o justo e as suas aflições. E o texto base está aqui no Evangelho de Jesus, conforme João capítulo 16 e versículo 33, que nos diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, para você que está ingressando neste exército de Cristo, é novo decidido e está aí cheio da força de Deus, sabe, você não fique assustado com estas palavras, que devemos passar por aflição. Todos aqueles que servem ao Senhor piamente passam por aflição. E vamos ver aqui o primeiro ponto, é que o nosso mestre, sem culpa nenhuma, sem nenhum pecado, nos dá o exemplo de aflição. Veja isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Eu vou ler aqui o 22, que diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele sofreu tudo em nosso lugar. Então, se o nosso mestre, o nosso Senhor passou por aflição, nós também passamos por aflição. De alguma forma, muitas vezes desprezo, muitas vezes calúnia, difamação, injúria, né? Às vezes aquele seu amigo, aquele seu parente lhe olha diferente, lhe deixa de canto, lhe deixa para lá, só porque você serve a Deus. E o mundo não nos entende. O nosso espírito é o espírito de Deus, diferente do espírito do mundo. Agora veja, o segundo ponto é que devemos também seguir o exemplo dos profetas, né? Os antigos profetas, conforme aqui Tiago capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas muitas vezes não tinham aonde reclinar a cabeça, onde descansar, não tinha cidade certa para morar, tinham distâncias longas de centenas e centenas de quilômetros para andarem a pé, para entregar a mensagem de Deus, sofrendo fome, sede, frio, sendo maltratados, desprezados, mas eles não negavam a fé e continuavam servindo a Deus. Veja o exemplo, dentro ainda do segundo ponto aqui, o exemplo de Moisés. Moisés, conforme aqui Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então Moisés, ele abriu mão da realeza, ele era candidato ao trono dos faraós, né? Do trono do Egito. Ele preferiu abrir mão de tudo para servir a Deus, para sofrer juntamente com o povo de Deus.
Por que isso, gente? Porque temos dentro de nós, olha, você que está aí, há dentro de você, quando você está passando por uma aflição maior, há uma força poderosa que flui de dentro de você, flui de dentro de nós, nos dando a certeza de que não estamos sozinhos, de que devemos continuar, perseverar, seguir a Cristo, mesmo na dificuldade, mesmo que alguém não aprove, mas o que vale é você ser aprovado por Deus. Não adianta ser aprovado por homens aqui e desaprovado por Deus, não. Melhor ser aprovado por Deus e desprezado por homens. Isso sim gera galardão, produz recompensa, coroa da vida na eternidade, louvado seja Deus. Agora veja aqui um terceiro ponto. Terceiro ponto qual deve ser o nosso comportamento em meio à aflição. Devemos muitas vezes orar, outras vezes cantar, né? Veja só o Salmo 107, versículo de número 4, diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidades que habitassem. Versículo 5, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. É o versículo 8, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Veja isso, maltratados, desprezados, morada incerta, sem saber aonde repousar à noite, fome, frio, sede, tanta coisa, mas a Bíblia diz, louve ao Senhor. Podemos olhar o exemplo de Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16. Só porque eles expulsaram o espírito maligno naquela moça que adivinhava e gerava recursos, né, para os grandes ali daquele lugar. E ele expulsou o demônio, o espírito maligno que fazia aquela moça adivinhar. E então aqueles homens agora levaram Paulo e Silas para a prisão. Eles foram maltratados, né? Mas qual foi o comportamento deles? Eles cantavam e oravam na prisão. E de repente o cárcere começou a estremecer, corrente começou a se quebrar, cadeados a se abrirem e eles serem soltos, libertos, porque escolheram ficar com a verdade, repreender o espírito da mentira em nome de Jesus e ficar com a verdade. E mesmo assim foram maltratados, mas Deus chegou no momento certo e quebrou todas as correntes. Talvez seja o seu caso, você esteja passando por uma luta tão difícil, mas continue na presença de Deus, louvando, cantando, orando, e Deus vai abrir, Deus vai arrebentar com as correntes, com o cadeado, e vai te dar a vitória que você precisa, porque Ele te chamou, pois tem um propósito contigo, um estreito contigo, e Ele te ama e não te larga. Não abre mão da tua fé por coisíssima nenhuma, em nome de Jesus. Deus abençoe.